Meus amados irmãos, queridos amigos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, dando continuidade à nossa série de exposições nesse evangelho. Lucas 10, nós leremos do versículo 38 a 42. Muitos títulos poderiam ser dados. Eu, em princípio, pensei em dois modelos de agenda, mas talvez um título mais curto seja a melhor escolha, a melhor escolha. É sobre isso que trata o nosso texto. Lucas 10, de 38 a 42, a melhor escolha. Esse é o título da nossa mensagem. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Vamos mais uma vez elevar nosso pensamento ao Senhor e orar. Senhor, nós viemos aqui nesta noite, com certeza num público como este, com muitas expectativas distintas, alguns até sem expectativa. Mas nós sabemos que o Espírito do Senhor é poderoso para furar os bloqueios, derrubar os bloqueios que nossa mente e nosso coração colocam à Tua palavra. Ele é poderoso, Senhor, para fazer o morto ressuscitar e reagir ao Evangelho, para fazer o crente frio e aquele que caminha em pecado se arrepender dos seus pecados, para abrir os olhos do cego. E é o que pedimos que nesta noite o Senhor faça, a começar em mim. Que a Tua palavra venha despertar-nos, para que em nossa vida, em nosso dia a dia, nós sempre façamos a melhor escolha. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu me lembro que há muito tempo eu li um livro que foi muito significativo para a minha vida, um livro devocional intitulado Firme Seus Valores, de Charles Swindoll. E ele cita um outro autor chamado Charles Rummel sobre a questão daquilo que é urgente e aquilo que é importante. E ele diz: não deixe o que é urgente tomar em sua vida o lugar do que é importante. Na nossa caminhada na vida, meus irmãos, nós enfrentaremos, nós nos colocaremos face a face com muitas bifurcações. Eu me refiro às escolhas que temos que fazer. E essas bifurcações representam dilemas em nossa vida. Não estou falando de falsos dilemas, quando você tem opção A, B, C e D, mas quando você só tem opções A e B e elas são opostas entre si. Algumas vezes nós vamos ter que escolher entre cumprir o nosso dever, por exemplo, e fazer aquilo que nos deixa feliz de maneira imediata, embora mais à frente possa nos destruir. O ideal mesmo é que nós aprendamos a descobrir o prazer de cumprir o nosso dever perante o Senhor e de buscar aquilo que de fato é importante. E também, no meio desses dilemas e de bifurcações, são muitas as vezes que nós temos que decidir entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. E nem sempre as duas coisas são a mesma.
Às vezes pode ser que o importante seja também urgente, mas são muitas as vezes que o urgente não é o mesmo que o importante e nós vamos ter que escolher. E é nesse contexto, nessa perspectiva que Charles Rummel, citado por Charles Swindoll, diz: não deixe o que é urgente tomar em sua vida o lugar do que é importante. Mas Swindoll comenta: mas a pressa realmente luta, agride e clama querendo nossa atenção. Ela exige o nosso tempo e ela até nos faz pensar que agimos acertadamente quando atendemos seus reclamos e aplacamos sua ira. Mas o mal de tudo isso é que, enquanto estamos apagando o fogo das urgências, coisa que acontece todo dia, vamos deixando o importante em compasso de espera. E o mais interessante é que o importante não é barulhento, nem exigente. Diferentemente da pressa, da urgência, o importante aguarda paciente e silenciosamente que compreendamos o seu valor. Essa meditação é muito interessante e perspicaz porque ela nos mostra algo que é do nosso dia a dia. Nós estamos sempre correndo atrás do fogo das urgências. E é muito comum esquecermos aquilo que é importante. E aí eu quero fazer essa pergunta: será que, acossado pelo fogo das urgências, eu e você não temos perdido a noção do que é realmente importante, do que realmente é necessário em nossa vida? Na história de Marta e Maria, meus irmãos, nós vemos esses dois valores em contraste, demonstrados na escolha de cada uma. Através do conflito que se desenrola na narrativa, nós podemos descobrir exatamente qual é a melhor escolha, embora, como disse Charles Swindoll, ela não grita pela nossa atenção, mas espera pacientemente que nós reconheçamos seu valor. E é exatamente isso que trata aqui. Observe que diz a palavra de Deus, que indo eles de caminho, entrou o Senhor num povoado. Não se diz onde é esse povoado, possivelmente era Betânia, porque ficamos sabendo, conforme a narrativa de João, ali pelo capítulo 12, que Betânia era onde moravam. No capítulo 11 também, quando ele ressuscita Lázaro, ele entra nesse povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Observe que essa mensagem especialmente é para as Martas, e as Martas não são só mulheres, homens também podem ser Martas. Essas mulheres aqui vão ser dois modelos para nós de agenda, por isso eu falei que era um título alternativo. Marta e Maria representam no dilema entre urgente e importante dois modelos de agenda, aquilo que move a sua vida, o seu dia a dia, embora ambas sejam crentes. Observe aí que ele está indo de caminho. E você lembra que essa expressão indo de caminho, ela já havia ocorrido em outra ocasião, no versículo 57 do capítulo 9. Nós sabemos já, quem tem acompanhado a série de exposições, que no capítulo 9, 51 até o 19, nós temos um grande bloco que é considerado, que é chamado pelos estudiosos relato de viagem ou narrativa de viagem. Depois de ter pregado em toda a Galiléia, o Senhor Jesus está descendo para Jerusalém. Ficamos sabendo no Monte da Transfiguração, no capítulo 9, que ele está indo para morrer. E Moisés e Elias haviam aparecido falando da sua partida. Esta é a coisa importante, ele vai para morrer. Ele vai para introduzir e implantar o reino de Deus, subjugar as forças de antirreino mediante a sua morte. Essa é sua prioridade. Isto é importante, porque ele vai ali realizar a vontade do Pai. Então, ele sabe de fato o que é importante. E então ele entra nesta casa. Então nós vamos ver essas duas mulheres, Marta e Maria. Marta é aquela que representa o fogo das urgências, aquela que tem a sua agenda
que é pautada por aquilo que eu preciso fazer logo, porque eu preciso fazer agora, porque se eu não fizer agora, eu vou perder o tempo, vou perder o time. E são essas duas mulheres que o Senhor, Deus, mostra na sua palavra. Eu quero então apresentar esses dois modelos de agenda e quero contrastar um com o outro. Primeiramente, Marta. E certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Aqui, obviamente, está indicando que Marta era a dona da casa, a proprietária da casa. Ao que parece, não era casada, porque às vezes em que são mencionadas Marta, Maria e Lázaro, não se menciona o marido dela, mas também pode ser que não seja objetivo do autor falar nada sobre o marido dela, ele quer que nós foquemos na vida de Marta e na vida de Maria, mas uma vez que os irmãos moravam com ela, é possível que fosse uma mulher viúva. A questão é que, ao que parece, ela é a dona da casa, ela quem toma a iniciativa, e ao que parece também, Lázaro é possível não estar presente, somente as duas estão presentes quando Jesus está ali e se hospeda, pelo menos naquele primeiro momento. Mas é significativo que Marta recebe Jesus com alegria, e o primeiro fato que eu quero falar de Marta é que ela era uma mulher crente. Nós não estamos falando aqui de uma mulher incrédula, nós estamos falando de uma mulher crente. Marta era uma mulher crente e era uma mulher que amava o Senhor. E quando a Bíblia diz que ela o hospedou na sua casa, esta palavra hospedar, ela diz mais do que simplesmente receber na casa, ela envolve toda a acolhida que a hospitalidade no primeiro século na Palestina envolvia. De possivelmente dar água para lavar os pés, de untar a cabeça com óleo, talvez beijar a sua mão porque ele era o mestre e o discípulo beijava o mestre na mão, de recebê-lo com todo o respeito, de colocá-lo num lugar que fosse confortável e de preparar a melhor refeição, a melhor comida que pudesse receber, afinal ela está recebendo o Senhor Jesus. E nós sabemos que Marta era crente porque conforme Lucas capítulo 11, ou João capítulo 11, eu peço que você abra lá, quando Jesus ressuscita Lázaro, ela demonstra a sua fé, ela cria nas promessas e ela cria em Jesus, ela cria inclusive em Jesus como Cristo. No capítulo 11, versos 25, quando Lázaro tinha morrido, Marta é a primeira a correr até Jesus, no verso 19, muitos dentre os judeus vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito do seu irmão, tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito do seu irmão. A partir do verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Marta era uma mulher decidida, né? Uma mulher proativa, então ela toma inclusive a iniciativa aqui, e ela corre até o encontro do Senhor Jesus, mas Maria era mais passiva, ela ficou sentadinha na sua casa, ali, chorando. A gente vê duas personalidades distintas, uma mais dinâmica, mais ativa, mais proativa, mais providente, que toma a iniciativa, que vai à frente, e a outra mais quietinha. Mesmo aqui, no momento em que o Senhor vem, quando Lázaro morre, mas Marta disse: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas olhe como ela é crente. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela é crente, ela crê que mesmo agora, tendo Lázaro morrido, o Senhor pode ressuscitá-lo. Ela crê nisso. E Jesus diz: o teu irmão vai ressurgir. Óbvio que ela não está esperando exatamente que vai ressuscitar agora. Ela declara que ela crê na ressurreição futura. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. E Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Tu crês, Marta? O que ela diz? Sim, Senhor, eu creio. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta é uma mulher crente. É importante que digamos isto, para que não a crucifiquemos, para que não sejamos injustos com ela. Ela é crente.
e ela recebe o Senhor com alegria, e ela quer fazer o melhor para o Senhor. Obviamente, no seu coração, de início, ela quer dar uma boa recepção, ela quer fazer a melhor comida. Talvez Jesus não tivesse avisado que ia, naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp. Talvez Jesus chegue de surpresa, e claro que todo judeu ou toda judia estava sempre preparada normalmente para oferecer hospitalidade, e sendo Marta uma mulher tão proativa, é possível que a sua casa já estivesse mais ou menos arrumada, mas alguém especial chegou, ela tem que fazer alguma coisa a mais, então ela fica pensando no que pode fazer, e ela pensa em várias atividades, tarefas domésticas que ela tem que tomar, que ela tem que assumir. Este é o ponto, mas ela quer servir a Jesus, ela quer dar o melhor para Jesus, para hospedá-lo adequadamente. Só que, logo no verso 39, quando diz que ela hospedou na casa, logo o narrador, Lucas, nos deixa em suspense. E ele introduz Maria na cena. Era de se esperar, em geral, que ele falasse um pouco mais de Marta, mas ele só diz que ela o hospedou, que ela o recebeu, mas diz que ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Só que aí no verso 40 ele traça o contraste. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Tinha muita coisa para fazer, e ela começou a correr para lá e para cá. Essa palavra agitada, ela traz a ideia de ser puxado para um lado e para o outro. E ela estava sobrecarregada. Essa palavra ocupado significa também sobrecarregado, ter um encargo. E aquilo que começou como uma atitude ou uma atividade feita com prazer começa a se tornar pesada. Porque tudo mostra no texto que ela começou a se incomodar com a passividade da sua irmã, que não fazia nada naquele momento, porque ela queria ouvir o Senhor. Aquele era um momento ímpar. O mestre dos mestres estava na sua casa, e ela preferia ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, então, agitada, ela fica zangada com isso. E um certo autor diz que Marta deve ter primeiro batido bastante as panelas lá. Conhece, né? A mãe está ocupada, você não faz nada, ela começa a bater as panelas e lavar a louça e com força, e fechar a porta com força, para ver se chama a atenção, né? Marta deve ter batido as panelas, batido a porta, certo? Mas Jesus só está ensinando, e Maria lá, absorvida pelo ensino do Senhor, talvez ardendo o coração, como disseram os discípulos no caminho de Emaús, né? Porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras. Jesus está expondo as Escrituras certamente e falando do reino de Deus, e Maria nem está prestando atenção, ela quer só estar na presença do Senhor. É um momento importante, mas Marta está incomodada com isso e não aguentando mais. É interessante que ela não chega para Maria dizendo: Maria, vem me ajudar aqui um pouquinho. Não. Ela faz o que muitas vezes a gente faz. Ela faz o que muitas vezes esposas fazem. Vai lá e diz para o teu pai para ele tirar isso aqui do lugar. Fala bem alto, né? O pai está lá, já ouviu lá no quarto, não precisa. Né? Não tem assim? Você quer brigar com a pessoa, você fala para outro, na frente da pessoa, né? Isso é normal, né? Foi o que ela fez. Diz que agitava-se de um lado para o outro, e então se aproximou de Jesus e disse: Senhor! Agora olha a contradição, olha a ironia. Às vezes a gente se aproxima assim de Deus, não é? A gente chama Deus de Senhor, mas cita para Ele a agenda. O que a gente quer?
A gente tem a nossa agenda doméstica, nós temos nossa agenda profissional, nós temos nossa agenda escolar, nós temos nossa agenda política, nós temos a nossa agenda financeira, e quando nós nos aproximamos de Jesus em oração, nós colocamos a agenda e dizemos: Senhor, te encaixa aí, porque essa é a minha necessidade. Ao mesmo tempo que chamamos Senhor. É isso que ela faz, Senhor. E aí ela repreende, na verdade, ela dá o que na nossa região, na minha infância, a gente chamava de turite, né? Não sei quem conhece turite. É quando você dá um peteleco numa bolinha de gude e ela bate numa para pegar na outra. Quando você dá um turite, você ganha a bolinha. Então ela dá meio que um turite, né? Ela tira de espingarda, porque ela repreende a Jesus e repreende Maria. Ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Não te importas de que minha irmã tenha me deixado a servir sozinha? Tu não te importas? Senhor, o Senhor não se importa com o que eu estou passando aqui? Eu estou sozinha aqui, para lá e para cá, e Maria me abandonou. A palavra deixar aqui tem o sentido de abandonar, ela ainda se faz de vítima. Isso é muito normal, né? Quando a gente está muito ocupado, ninguém quer ajudar, é só eu nessa casa, eu sou só eu, né? Filho também faz isso, só eu que sou chamado, né? Fulano me deixou aqui, e o senhor não faz nada, a senhora não faz nada. O senhor não se importa não, Senhor? Eu fiquei abandonada, servindo aqui sozinha, e ela aí. E aí ela dita para Jesus, ela chama Jesus de Senhor, mas ela quer usar o senhorio de Cristo para manipular o outro. É assim que a gente faz, queridos. Senhor, tem misericórdia do meu marido, Senhor. Ô Senhor, tem misericórdia da minha esposa. Senhor, os meus filhos. E a gente às vezes não diz: Senhor, me ajuda a lidar com esse conflito, me ajuda a ter uma atitude que possa levar o meu marido a mudar essa situação ou essa atitude dele. Me ajuda a ter uma atitude piedosa em relação aos meus filhos, com relação à desobediência deles. Normalmente a gente ora para que Deus mude o outro, sem perceber que Deus está usando os defeitos do outro para tratar de nós. E é o que ela diz: ordena-lhe que venha ajudar-me. Olha só, ordena, tu és Senhor, ordena, mas é ela que está dando ordem. Ordena que venha me ajudar. Essa palavra aproximou-se de Jesus. Se nós pudéssemos pesquisar no texto original, nós verificaríamos que essa palavra é usada por Lucas também nos livros de Atos. Sempre que ele descreve a abordagem dos sacerdotes e do sinédrio quando os apóstolos estavam pregando. Quando você vê aquela palavra, sobrevieram os sacerdotes e prenderam a Pedro, essa palavra sobrevieram é a mesma de aproximando-se, ou seja, é uma ofensiva que Marta toma aqui. Ela está aqui tomando uma posição ofensiva, uma posição de ataque, de confronto, embora chamando-o de Senhor. Meus irmãos, é interessante que nós percebamos algumas características na vida de Marta, na sua agenda. Por isso eu falei que essas mulheres, elas mostram dois modelos de agenda. O que nós vemos em todas essas atitudes? Eu quero mostrar aqui rapidamente 3 atitudes. Já estou expondo o texto, falando de Marta. Ela recebe com alegria, ela é crente, mas a sua perspectiva sobre prioridades estava errada. Esse é o ponto principal, é a ideia central no que diz respeito à atitude de Marta. A perspectiva de Marta sobre prioridades estava equivocada. Esse é um ponto importante para anotar. Às vezes nós servimos ao Senhor, queremos fazer o melhor para Ele, mas aquilo que nós achamos que é prioridade está equivocado, porque não está plenamente fundamentado naquilo que as Escrituras consideram importante. É por isso que o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o comer, o beber e o vestir, serão acrescentadas. Mas é comum nós acharmos que a vida depende de nós, e nós colocarmos como prioridade aquilo que é urgente e não aquilo que é importante, e nos esquecermos daquilo que é importante. Eu posso dizer, usando um contexto daquilo que temos aprendido no retiro, que Marta queria servir ao Senhor, mas estava fazendo um trabalho de treliça.
preparar a comida, arrumar a casa, servir a mesa, mas estava esquecendo que havia um trabalho de videira ali, sentar-se aos pés do Senhor, como discípula, ao lado de sua irmã, como uma pequena igreja, na presença de Cristo, aprendendo de Cristo. Ela serve ao Senhor, mas num trabalho de treliça, num trabalho de infraestrutura, e ela se esquece daquilo que é importante. E eu vejo aqui 3 equívocos na agenda de Marta. O primeiro deles, a agenda de Marta, o que era urgente, tinha prioridade sobre o que era importante. Na agenda de Marta, o que era urgente tinha prioridade sobre o que era importante. Essa é a primeira característica que nós vemos na sua escolha de prioridades. Quando a palavra de Deus diz que ela se agitava de um lado para o outro, a ideia é quase que você andar em círculo, sabe? Feito um barata tonto. Pega ali, varre a casa aqui, arruma uma sala ali, coloca água na panela aqui, acende outro fogo ali e coloca uma toalha na mesa em outro lugar. E ela ficava para lá e para cá, e quando você tem muita coisa urgente, aquilo tudo divide a sua atenção. Diz que ela estava ocupada, agitava-se de um lado para o outro, ela era puxada de um lado para o outro, porque sempre tem algo mais para fazer. Quando você acorda, você sempre pensa, hoje eu tenho muita coisa para fazer, né? Então não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Ah, pastor, eu só tenho domingo, sabe? Sou muito ocupado, eu só tenho domingo para resolver minhas coisas, então por isso que eu não vou para a escola dominical, eu tenho muita coisa para fazer, deixou tudo acumulado. Ah, eu não li aquele livro que foi estabelecido para a gente ler e estudar, porque eu estou tão ocupado, sabe? Eu tenho trabalho, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo nem de ler a Bíblia. Porque eu tenho muita coisa para fazer, eu estou agitado para fazer. Na minha agenda você está dizendo o que tem prioridade é o que é urgente e não o que é importante. Era isso que havia na agenda de Marta. Em segundo lugar, nós vemos aqui que na agenda de Marta, o ativismo tinha mais valor do que a quietude. Na agenda de Marta, o ativismo tinha mais valor do que a quietude. Irmãos, nós vivemos num mundo ativista, nós vivemos num mundo de Martas. A sociedade nos cobra muitas coisas, especialmente os jovens, tem que estudar, fazer faculdade, e às vezes trabalhar. Eu quero meu lugar ao sol, eu quero me formar, eu quero conquistar. E aí, muitas vezes, jovens estão sobrecarregados de vários trabalhos, de vários estudos, mas quando eles leem a Bíblia, eles mal leem superficialmente, nem conhecem a Bíblia, não conhecem, não memorizam textos bíblicos, não tem tempo para isso, não tem tempo para a escritura, não tem tempo para ler um livro cristão, porque eu tenho faculdade, eu tenho escola, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso, e cada coisa vai competindo pela atenção, e eles se tornam ativistas. E às vezes a gente se torna ativista em nome da família, do bem da família. Não, eu tenho que dar o melhor para os meus filhos, eu tenho que dar do bom e do melhor para os meus filhos. O que é o bom e o melhor para o seu filho? Então você passa o dia fora de casa, tanto o pai como a mãe, e os filhos ficam entregues à escola, são terceirizados para a creche ou para a escola de tempo integral, ou o que seja, ou qualquer curso, e você não tem tempo para sentar junto com o filho aos pés do Senhor, para ensinar-lhe a palavra de Deus, para cultuar com ele o Senhor, para trazer, levá-lo a orar, a buscar o Senhor, a cultuar o Senhor. O ativismo é muito comum. Essa palavra agitava-se mostra esse ativismo. Em terceiro lugar, na agenda de Marta, que era crente, o fazer tinha prioridade sobre o ser. Falei 3, mas são 4. O fazer tinha prioridade sobre o ser. Você é discípulo de Jesus? Você é um discípulo? Aqui nós estamos falando de 2 discípulas.
Às vezes nós pensamos em ser discípulo em termos do fazer, e é claro que o fazer envolve, há uns fazeres que estão envolvidos no ser discípulo, mas antes de tudo eu preciso ser. Mas Marta achou que dedicar-se ou receber o Senhor envolvia o fazer, ela só precisava ser discípula. E em quarto lugar, dentro dessa atitude de Marta, o falar tinha prioridade sobre o ouvir. Então, na agenda de Marta, o que era urgente tinha prioridade sobre o que era importante. Jesus está ali. Na agenda de Marta, o ativismo tinha prioridade, mais valor que a quietude. Na agenda de Marta, o fazer tinha prioridade ao que parece sobre o ser. Eu estou aqui fazendo alguma coisa. E também o falar tinha prioridade sobre o ouvir. E ainda o impor, dentro desse ponto, tinha prioridade sobre o obedecer. Irmãos, nós somos tão assim como Marta, que até nossas orações demonstram isto. Na maior parte do tempo que nós usamos em nossas orações, nós usamos para apresentar a Deus a nossa agenda. Nós pedimos pela faculdade dos nossos filhos, nós pedimos pela saúde de um parente, nós pedimos para que Deus nos ajude naquele novo emprego. Mas a palavra de Deus vai inclusive mostrar qual deve ser a nossa prioridade na oração no próximo capítulo, se o Senhor Deus quiser, no próximo domingo, que aqui nós temos a oração dominical, ela vai mostrar qual deve ser a nossa prioridade. E nós muitas vezes não priorizamos aquilo que é a agenda de Deus, que o seu reino venha a avançar, que a nossa missão seja cumprida. Paulo diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a minha missão de pregar a palavra de Deus. Essa é a nossa prioridade, buscar estar na presença do nosso Deus. Mas quando a gente é ativista, a gente prefere ditar as regras. Marta, ela fala um monte de coisa que Jesus tem que fazer e falar. O falar para ela era prioritário. Veja o contraste com Maria. Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir, mas Marta preferiu falar. E é neste ponto que Jesus então intervém. Marta estava muito agitada e Jesus possivelmente falou com mansidão, mas o vocativo repetido diz: Marta, presta atenção, Marta. Eu imagino como essa voz caiu como um balde de água fria na agitação de Marta. Ordena! Porque a Bíblia diz que a resposta branda, viu? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Geralmente o outro está agitado e a gente se agita também. O que é? Mas Jesus não faz isso. Um começa a gritar, o outro começa a gritar e daqui a pouco não estão mais se ouvindo. Só querem falar. É o que acontece normalmente nos conflitos, mas Jesus não era assim. Jesus não cai nessa. Jesus olha para ela calmamente, mas com muita segurança diz: Marta, Marta, oh Marta, 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 tu andas tão preocupada, tão ansiosa, tu te preocupas com muitas coisas, tu te sobrecarregas com muitas coisas. É isso que Jesus está dizendo. Andas inquieta, andas significa esse é o teu comportamento. Marta, tão pouca coisa daquilo que você considera importante é realmente necessário. Irmãos, nós só descobrimos isso geralmente quando chegamos no fim da vida. Tanta coisa que você acha importante não é necessária, Marta. Pouco é necessário. Na verdade, uma só coisa. Jesus honra Maria, ainda que trate Marta com mansidão, com amor, sabendo que ela era crente. Maria escolheu a melhor parte. E Jesus aqui usa uma figura
que traz a ideia do melhor prato. Ela está fazendo comida. Jesus, como um excelente mestre: Marta, tu estás fazendo tanta coisa boa, mas o melhor prato foi Maria que escolheu, Marta. Isso não vai ser tirado dela, não. Eu não vou mandar ela sair daqui, não. Ela escolheu a melhor porção. Nós vemos então, queridos, que na agenda de Maria nós temos o oposto. O que é importante tem prioridade sobre o que é urgente. A quietude que aprende é mais importante do que o ativismo que agita. Ela se quedava aos pés do Senhor, e essa expressão é a mesma usada por Paulo em Atos 22:3, quando ele diz: eu fui educado aos pés de Gamaliel. Essa é uma expressão usada para o discípulo que se assenta aos pés do mestre, demonstrando submissão, demonstrando obediência, demonstrando disposição para aprender. A expressão exatamente mostra que na agenda de Maria, veja, ela estava ali ouvindo e não falando. Então na agenda de Maria era preferível ouvir a falar e obedecer a impor. Quantas vezes nós nos aproximamos em oração para dizer: Senhor, eu tenho esse problema, eu estou vivendo esse conflito no meu lar, eu tenho esse dilema na minha vida, eu estou vivendo esse desafio no meu emprego. Ó Senhor, mostra-me o que eu devo fazer para que te glorifique nessa situação. Esta é a oração que mostra o que é importante. Mas não é assim que a gente faz. A gente pede a cura da doença, a gente pede que Deus tire aquela pessoa da minha vida, ou que mude o coração dela. A gente pede um monte de coisa que a gente acha que é importante, quando a oração deveria ser: Senhor, ensina-me a lidar com isto. Quebranta o meu coração, mostra-me o que eu devo aprender. Por que, Senhor, eu estou vivendo esse conflito? O que eu tenho para aprender com isso? E de que maneira eu vou glorificar o teu nome nessa situação? Isto é a disposição para aprender. Enfim, queridos, a agenda de Maria focava na verdadeira necessidade, a necessidade espiritual. A necessidade de Jesus estar ali. Talvez você olhando aqui, não é? Diga assim: mas se eu estivesse lá também, Jesus, eu não ia fazer isso, eu ia ser igual Maria. Jesus está lá, gente, Jesus. Então, irmãos, Jesus está aqui. E quantos crentes no dia do Senhor deixam de vir para ouvir Cristo falando na Escritura? Aqui nós estamos aos pés de Jesus, mas quantos corações aqui realmente estão aqui? Quantos corações realmente estão dispostos a obedecer? Jesus está aqui, Jesus está nesse mesmo momento nos ensinando pela sua palavra. Mas muitas vezes nós vimos para o culto sem nos preparar, dispersos, e pensando no que nós vamos fazer amanhã, pensando em algum desafio da semana. Às vezes, quando muito, nós lemos a Bíblia um pouco e no dia do Senhor nós não nos dedicamos, e isso fica claro, porque quando nós passamos dessa porta para lá, a boca começa a falar do que está cheio o coração, o time que perdeu, a situação política, a última fofoca que saiu na internet. Ao invés de ficar conversando sobre o sermão, sobre a mensagem que ouvimos, sobre como podemos aplicar, em vez de instruir e aconselhar uns aos outros, nós demonstramos a prioridade da nossa agenda no momento em que nós saímos da porta para lá. Quando nós abandonamos aquilo que ouvimos e não voltamos para meditar sobre aquilo durante a semana, recorrer às nossas anotações, orar sobre aquilo dizendo: Senhor, ajuda que o meu coração possa se converter a essa verdade e eu possa passar a viver assim. Jesus está aqui, mas há muitos corações fechados para Ele. Eu estou falando porque sempre há em todo auditório corações que só endurecem cada vez mais. Talvez até que precisem de conversão.
pois Marta era crente. Eu me lembro que uma vez eu estive num determinado local, numa instituição missionária que tem uma inclinação mais pentecostal. Alguns jovens estavam indo para fazer um trabalho, era um trabalho com adolescentes. Eles ficaram alguns dias lá e eu fui supervisionar, porque a visão é diferente da nossa. E no dia que eu cheguei no lugar onde eles estavam retirados, um jovem correu para mim, disse: pastor, Deus falou comigo, pastor. Deus falou comigo. Eu olhei para ele e falei: onde é que você estava esse tempo todo, quando o Senhor falou através da exposição das Escrituras? Não, pastor, eu estou falando diferente. Eu falei: se foi diferente, então você tem que questionar esse Deus que falou com você, porque Deus fala nas Escrituras. Eu comecei a ministrar aqueles jovens e corrigir algumas deficiências que naqueles dias eles acabaram avultando ou adquirindo pelas doutrinas erradas, que pessoas sinceras estavam incutindo na cabeça deles. Deus fala na Escritura, Jesus fala na Escritura. Como nós estamos aqui, agora, nesse momento? Como está o seu coração agora, nesse momento? Talvez agitado, talvez reticente, talvez incrédulo, talvez resistindo. Como você está aqui agora, nesse momento? O que é prioridade para você? Eu quero concluir, queridos. Como disse um certo comentarista, a vida tem poucas necessidades reais. E quando necessário, podemos passar sem muitas das coisas às quais decidimos dedicar nosso tempo. Podemos passar. Mas a gente se vicia no ativismo. A gente tem um alvo e aquilo que era um meio para alcançar o alvo se torna um fim. E a gente se vicia. Como que eu posso aprender a valorizar aquilo que é importante em detrimento daquilo que é urgente? Jesus diz: pouco é necessário. A melhor coisa Maria o que Maria escolheu está claro: ficar aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. E veja, queridos, isso não diz respeito apenas à vida devocional, também diz respeito. Nós vamos trazer aqui a aplicação, você vai entender. Como nós podemos aplicar essas verdades? Primeiro, já estou agora entrando na aplicação. Em primeiro lugar, valorize o dia do Senhor e o culto. Valorize o dia do Senhor e o culto. Este é o dia por excelência, meus irmãos, que nós nos sentamos todos juntos aos pés do Senhor. A palavra de Deus, na palavra de Deus, Paulo fala em Efésios, quando ele diz que nós não devemos andar como andam os gentios, no capítulo 4, no verso 20, depois de descrever a vida vazia dos gentios, em Efésios 4:20, ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E ele fala isso logo depois de dizer que nós somos edificados através dos pastores e mestres e equipados para a edificação do corpo de Cristo. Logo, meus irmãos, assentar-se aos pés do Senhor, no nosso contexto, é, antes de tudo, nos reunirmos juntos para cultuarmos, adorarmos o Senhor e ouvirmos os seus ensinamentos. Por isso, observe o que o hino diz: eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui no dia para o culto reservado. Com esperança olhamos para ti, teu santo livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. E ainda dizemos: ensina aos teus, Espírito Divino.
Dissipa as trevas desses corações e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções, aviva em nós a força da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei do céu, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Você prestou atenção no que você cantou? Que hino maravilhoso! Quantos de nós prestamos atenção? Valorize o dia do Senhor. Tenhamos em nosso coração o mesmo sentimento que testemunha Davi no Salmo 27:4. Uma coisa só é necessária, uma coisa peço ao Senhor. Eu não só peço, mas eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e meditar, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O templo do Senhor é a igreja reunida, meus irmãos. Este é um dia específico em que nós temos um encontro especial com Cristo e que nós deveríamos nos preparar. Quanto você se preparou para esse dia? Durante esse dia, o que você fez? Foi algo que contribuiu para você agora refletir, para que você absorva a palavra, ou foi algo que contribuiu para você dispersar-se? Valorize o dia do Senhor. Segundo lugar, valorize a vida devocional e particular e familiar. Valorize a vida devocional particular e familiar. Desenvolva uma vida disciplinada, particular e familiar de oração e meditação nas Escrituras. Tenha isso como uma prioridade e não abra mão de nada por isso. Se possível, acorde mais cedo. Você acorda mais cedo quando é importante. Você faz um esforço quando é importante. Se é importante, acorde mais cedo. Tire um momento para ler a palavra de Deus, para louvar a Deus, cantar louvores a Ele, individualmente. Tire em família. Valorize a vida devocional particular e familiar. Escolha um momento e não abra mão dele por nada. Não negocie por nada, desenvolva a disciplina, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Em terceiro lugar, valorize a meditação. Bom, pastor, mas vida devocional não está ligada à meditação? Sim. Você pratica a meditação no momento devocional, mas às vezes a gente confunde. Meditar não é simplesmente ler, meditar não é simplesmente estudar, meditar é você pregar ao seu próprio coração, é você murmurar a palavra de Deus. A palavra meditar, uma das palavras hebraicas para meditar é murmurar, a outra é ruminar. É você trazer a memória, memorizar o texto, memorizar os pontos daquela mensagem que você ouviu e que você anotou, falar em voz alta, trazer à memória a palavra de Deus, pregando ao coração. Isso é meditar. Joel Bick observa com razão que um dos entraves ao crescimento entre os cristãos atuais é o nosso fracasso em cultivar o crescimento espiritual. Nós falhamos em dar mais tempo à oração e à leitura da Bíblia. Veja quem está dizendo, esse autor reformado. Nós damos tempo à oração e à leitura da Bíblia, quando damos é muito bom, mas nós falhamos quando nós abandonamos a prática da meditação. A meditação é você pregar a Bíblia a si mesmo, repeti-la, memorizá-la, falar em voz alta, explicar para si mesmo aqueles pontos de novo e orar sobre isso. Valorize a meditação. Não tome apenas nota e vá para casa e esqueça essas coisas e só abra no outro domingo. Tire tempo para revisitar esse texto, revisitar os pontos, falar para si mesmo, memorizar esses pontos e orar sobre eles. Valorize isto. Isto é valorizar o que é importante. E hoje é o dia que Deus nos deu para a gente parar tudo o que faz
e se dedicar só ao Senhor, mas quanto desse dia, quanto você ainda vai dedicar depois do culto para o Senhor. Por último, queridos, busque o que é importante também nas suas atividades. Priorize a vontade do Senhor em tudo o que você faz. Sabe o que isso quer dizer? Depois que você termina, já cumpri meu dever, agora vou para o meu trabalho. E aí no trabalho esquece tudo que fez no dever. Eu já fiz o meu dever, eu já fui para o domingo, para o culto, mas você vai para o trabalho, aí você não tenta ver como que a palavra de Deus se aplica àquelas situações que você vive no trabalho. E aí você volta para o mundo de Marta, esquece tudo. Não, você ainda está vivendo na presença de Deus, como dizem os reformados, corandeum. Então agora, como é que eu vou vivenciar tudo aquilo que eu aprendi no domingo, Senhor, durante a minha semana? Então você vai para o trabalho nessa expectativa, você ainda está aos pés do Senhor. Então priorize o que é importante também nas suas atividades. Você ainda é um discípulo lá na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. Tudo o que você faz deve ser visando a fazer a vontade do Senhor e a aprender. Quando houver um conflito, em vez de se livrar do conflito, pergunte: Senhor, o que eu posso aprender disso? De que maneira eu posso testemunhar sobre esse desafio? Porque às vezes, talvez algumas pessoas aqui tenham dito: pastor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Né? Eu faço isso, eu leio a Bíblia, eu leio livros reformados, eu sei, eu tenho muita literatura, eu leio muitos livros por ano, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, mas quando chega no trabalho faz tudo diferente. Quando tem um conflito, age de modo diferente. Quando vai falar, fala como um jumento, como uma mula, em vez de falar com mansidão. Às vezes pode viver como Maria, mas na hora de resolver os problemas, resolve como Marta. Não é assim. Nas suas atividades, no seu dia a dia, no seu trabalho, você ainda está aos pés do Senhor. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra, queridos, ao nosso coração. Que nós possamos sempre, em todo momento, em cada dilema, em cada bifurcação, escolher a melhor parte. A melhor parte é agradar ao nosso Senhor, é aprender com o nosso Senhor, é obedecer o nosso Senhor. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo e glorioso nome. Aplica a tua palavra ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Ó Espírito Santo de Deus, incomoda cada coração aqui, Senhor, que nenhum saia daqui sem estar perturbado pela Tua palavra, desafiado pela Tua palavra, a buscar aquilo que verdadeiramente é importante, que é estar aos pés de Cristo, ouvindo, disposto a obedecer a sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.